Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos refletindo sobre esse tema, essa tal felicidade. Nós estamos percorrendo textos bíblicos que falam exclusivamente, ou tem, essa palavra felicidade envolvida no texto, Bom, mas antes da gente começar a falar sobre essa tal felicidade, eu gostaria de mostrar para vocês duas reportagens que me chamaram a atenção nesses últimos dias, E ela tem, lógico, que a ver com o nosso tema. Mas deixa eu te mostrar o que aconteceu, ou o que eu vi no site, acho que esse aqui está no G1, isso. Site de traição, existe um site de traição, chamado Ashley Madison. Faz sucesso agora entre brasileiros na quarentena. Um site de traição que faz sucesso entre brasileiros na quarentena. Site polêmico, diz embaixo da reportagem, embaixo do título principal, o subtítulo. Site polêmico propõe uma experiência discreta e tem conquistado, brasileiros durante a pandemia. Uau! Um site de traição. Um site que incentiva você a trair o seu cônjuge ou a pessoa com quem você está se relacionando. Isso tem feito sucesso na pandemia. A ociosidade é um veneno para o ser humano. Uma outra coisa que me chamou a atenção essa semana, um salto de vendas de Rivotril durante a pandemia. Aumento de 22% na comercialização de medicamento de tarja preta usado para tratar pacientes com depressão, insônia e crise de ansiedade. A reportagem da Universidade Federal, a Veja, diz que a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma pesquisa entre 1.490 pessoas dos 23 estados da nossa federação. E, pasmem, cerca de 90% dessas pessoas sofrem com algum tipo de transtorno, seja ele depressão, seja ele insônia ou ansiedade neste momento de pandemia. E isso aumentou, isso disparou. Só a venda do Rivotril, disparou em 22%. E no período de maio a abril, sem contar esse período que nós estamos já, que é muito maior do que o período de maio e abril. Site de traição, problemas de depressão, insônia e ansiedade. Estamos numa crise, não estamos? Muito difícil. As pessoas estão ansiosas, com medo. Essa ansiedade e esse medo faz com que as pessoas tomem decisões equivocadas. Como, por exemplo, buscar uma aventura ou um êxtase fora do seu casamento. Perceberam como as coisas às vezes se relacionam? E daí, pensando no nosso tema que é felicidade, a pergunta que me veio à mente é: quem é você? Sabe por quê? Eu acho que essa mensagem eu errei na divisão dos textos, então eu quero pedir desculpa para vocês, Porque quando eu fiz a divisão dos textos das mensagens, eu deixei esse em terceiro, eu acho que esse deveria ser o segundo, ou talvez até a primeira mensagem. Então, se você vai assistir mais tarde, você pode colocar essa um pouco antes da última, então para ficar talvez mais harmônico, os temas. Mas perceba uma coisa, a pergunta é: quem é você? Muitas vezes a gente relaciona esse quem é você ao nosso estado de espírito, A gente responde: eu sou alegre, eu sou triste, eu sou melancólico, eu sou. Mas perceba, não está falando da sua essência, está falando do quê? Daquilo que você faz, daquilo que você expressa. Talvez quando você responde essa pergunta, quem é você? Você fala da sua vocação profissional. Você fala: eu sou médico, contabilista, eu sou engenheiro, eu sou professor. Mas perceba, não é a sua essência, é aquilo que você
faz, muitas vezes a gente não consegue responder essa pergunta da maneira adequada. Quem é você? É interessante que quando nós lemos o Evangelho e as pessoas perguntam, principalmente no Evangelho de João, perguntam para Jesus, quem é você? Ele diz o quê? Ele diz, eu sou. Ele não diz que ele é um profeta, um rabi, ou que ele é um marceneiro, ou filho de um marceneiro. Ele não fala se ele está triste, alegre. Ele fala simplesmente que ele é. Eu o sou. Existe uma grande diferença, eu sei, você deve estar olhando para mim e perguntando, mas você está falando de Jesus, o Filho de Deus, e ele de fato sabe quem ele é. E com certeza, ele de fato sabe quem ele é, então ele tem a resposta certa, mas eu quero convidar você a perceber que Jesus também tem a resposta certa para quem é você. Talvez você nunca tenha tido essa resposta até hoje. Ou talvez até agora você respondeu dessa forma que eu te falei. Você falou a respeito da sua profissão, você fala a respeito do seu casamento. Eu sou casado com fulano de tal, né? A nossa identidade nunca está firmada em nós mesmos, sempre está firmada em alguma coisa que é extra eu, né? Está muito mais firmado nas outras coisas ao nosso redor do que de fato em quem eu sou. Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de respondermos. Olhando para esse tema, eu lembrei de um texto em Provérbios, né, que fala a respeito dessa crise de quem nós somos, ou respondendo essa pergunta de quem nós somos. Perceba, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Aquela pessoa que imagina a forma com que ele é, essa pessoa o é. E é o que o texto está dizendo. Agora perceba a continuação. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está o quê? Contigo. Ele perdeu, a pessoa que não sabe de fato quem ela perdeu o seu coração. O seu coração não está próximo dela. É lógico que a gente tem que lembrar que alma aqui não é um negócio etéreo, porque no Antigo Testamento alma é o ser humano de forma integral. Basta você olhar Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem do pó, do barro, ele cria o homem, sopra sobre ele o seu espírito e ele se torna o quê? Alma vivente. Então, no Antigo Testamento, ele não está fazendo uma separação daquilo que é espiritual, daquilo que é terreno. E isso, na verdade, na Bíblia não existe. A Bíblia ela integra todas as coisas, todas as esferas. Tudo, a Bíblia nos ensina que tudo é feito por meio dele e para ele, ou seja, não existe separações daquilo que é espiritual ou não espiritual, porque na verdade todas as coisas na Bíblia são espirituais e são também não espirituais, elas são todas as coisas, porque tudo é para ele e por meio dele. Agora veja interessante, se você perde o seu coração, olha o que o outro provérbio no capítulo 4, versículo 23 diz, sobretudo você deve guardar o quê? O seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Na NVI, quando eles traduzem, ele diz o seguinte, porque dele, do seu coração, depende o quê? Toda a sua vida. Quando você não consegue responder quem você é, você perde o seu coração. Você faz as coisas, lembra que os textos de Provérbios, o texto anterior nós lemos, você faz as coisas, mas o seu coração não está lá. O seu coração não está lá. Você simplesmente faz essas coisas de forma mecânica. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Você já se relacionou com alguém de forma mecânica? Você já obteve respostas mecânicas de uma pessoa? Conversando com alguém, a pessoa faz aquele
Não é terrível? Você tá interessado e você está ali naquele assunto, conversando, talvez abrindo o seu coração, falando de algo que lhe interessa. E a pessoa olha para você, ou melhor, nem olha para você e diz um aham. Isso é uma resposta mecânica. A pessoa não está ali com você. O coração daquela pessoa não faz parte daquela conversa ou daquele relacionamento. Ela simplesmente te responde aham. Ou quando ela pergunta, ou quando você pergunta, melhor dizendo, quando você pergunta, a pessoa te responde, faz o que você achar melhor. Ela não tem o quê? Envolvimento emocional com você. O coração dela não está ali. Então, isso é um problema dentro, não somente dos nossos relacionamentos, mas muito mais na nossa espiritualidade. Porque eu creio, piamente, a forma com que eu me relaciono com Deus, ela vaza para a forma com que eu me relaciono com as outras pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa que é uma verdade bíblica. Primeira carta de João diz o seguinte: se você diz que você ama Deus, mas não ama o seu irmão que você vê, você é o quê? Mentiroso. Não é o que está lá? É o que a Bíblia diz. Então perceba, a forma com que você se relaciona com Deus, vaza para onde? Para os seus relacionamentos interpessoais. Então talvez você esteja se relacionando com Deus de forma mecânica. Eu oro porque eu tenho que orar, afinal de contas eu oro na hora do almoço porque eu tenho que orar, ou eu acordei e mecanicamente eu oro. Eu preciso ler as escrituras, mas o seu coração não está lá. Você está lendo as escrituras, mas o seu coração está distante, o seu coração está nas contas a pagar, o seu coração está na preocupação com o seu filho, o seu coração não está focado naquilo que você está fazendo. E isso é um grande problema. Um grande problema. Bom, quero propor para vocês o seguinte, então. Quero propor para vocês uma leitura em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Você pode ler aí ou acompanhar no telão a leitura, ou você que está na internet acompanha aí, mas você pode abrir Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Diz o seguinte, o texto bíblico diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o texto da nossa reflexão. Mas um pouquinho antes da gente começar isso, eu queria dar para vocês o contexto desse texto. Ou melhor, o contexto, aquilo que eu vou chamar de contexto próximo desse texto. Algumas coisas para a gente ler esse texto. Primeiro, Jesus dirige a pergunta inicial a todos os discípulos, não especificamente a Pedro. Veja que o primeiro versículo que lemos, o versículo 13, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então perceba uma coisa que é muito importante nesse diálogo, para a gente não cometer equívocos teológicos, porque esse texto é um texto de equívocos teológicos. Então, para você não cometer os equívocos teológicos, esse não é o meu foco, mas eu quero alertar você. A primeira coisa, você tem que perceber o seguinte: Jesus não está conversando com um discípulo
específico. Jesus está falando com todos os discípulos. Ele está ensinando e exortando todos os discípulos. Então a primeira pergunta é, para quem? Para todos os discípulos. Ok? A resposta dada à primeira pergunta aponta que os outros, né, olham para Jesus como um simples profeta. Seja na figura de Elias, João Batista ou Jeremias, e que em alguns casos, lendas ou crendices populares e distorções da própria espiritualidade judaica. Por exemplo, quando ele fala Jeremias, talvez seja Jeremias. Essa citação de Jeremias está no livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, que é um livro que fala sobre as guerras de Macabeus e fala sobre que o profeta Jeremias pegou as tábuas da lei, a arca da aliança e o incenso do altar e levou para uma caverna. E ele vai voltar um dia trazendo todos esses elementos de novo para a espiritualidade judaica. Mas, perceba, é uma crendice, porque nem parte da Torá oficialmente esse livro faz parte. É um livro que eles usam como consulta. É mais reconhecido como um livro histórico do que como um livro corrente da espiritualidade. Terceira coisa, melhor dizendo. Jesus, então, deseja saber o que os discípulos creem a respeito dele. Veja que a pergunta é direcionada a todos, versículo 15. E vocês? E perceba, existe uma ênfase. Quando você lê o texto original no grego, esse "e vocês" está com uma ênfase. E vocês? Perguntou ele. Perguntou ele não existe, mas para a tradução ficar mais fidedigna, eles colocam essa ênfase agora. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então, quando nós ouvimos a resposta de Pedro, que Pedro dá, é uma resposta uníssona de todos os discípulos. De todos os discípulos. Então, como Pedro se torna, então, o quê? Um porta-voz dos 12. Como aconteceu, por exemplo, em João capítulo 6, versículos 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Porque nesse texto, Jesus olha para os seus discípulos. Alguns discípulos abandonaram ele, né? Deixam ele. E Jesus olha para os que sobraram, para os 12, e diz assim: e vocês? Vocês não vão embora? E daí Pedro novamente toma a frente, e de fato ele é um líder, e a gente precisa reconhecer que é um líder, mas ele se torna o quê? O porta-voz de todos os discípulos. De todos os discípulos. E ele diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então perceba, todos esses pontos fazem com que você tenha uma leitura exata do que o texto está nos dizendo. E por último, o texto também a gente precisa entender o seguinte. Então, concluindo, que todo diálogo deve ser aplicado a todos os discípulos de Jesus e não a um único exclusivo discípulo. Então, tudo que nós vamos ver hoje aqui não é aplicado a Pedro, mas isso é aplicado a quem? Todos os discípulos de Jesus. A todos os discípulos de Jesus. Deve ser encarado como um fator geral de formação da comunidade de discípulos. Então, quando você lê esse texto, você precisa ter tudo isso na sua mente. E eu gostaria de agora convidar vocês a perceberem alguns princípios que esse texto me ensina. Primeiro, felicidade é ter uma real visão de quem é Jesus. Felicidade é ter uma real visão de quem é Jesus. Eu poderia perguntar para você, talvez aqui, retoricamente, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E talvez a maioria de nós aqui respondesse: Jesus, ele é o meu Salvador. Uau, e é verdade, isso tem a ver com a espiritualidade, não deixa de ser uma mentira, não deixa de ser uma verdade, desculpa. Porém, essa é uma meia resposta.
Não é a resposta completa. E aqui tem um grande problema, quando nós vivemos a nossa espiritualidade com meias respostas. Quando nós vivemos a nossa espiritualidade com meias respostas, nós não conseguimos desfrutar de todas as promessas que estão nas Escrituras. Então, se você diz que Jesus é somente o seu Salvador, ela é uma meia resposta. Porque perceba o que Pedro, ou melhor, o que todos os discípulos, na voz de Pedro, dizem quem é Jesus. Ele diz, tu és o Cristo, ou eles dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente precisa lembrar que esse tu és, e perceba o artigo, tu és o Cristo. Tu não é, e a gente precisa lembrar também da espiritualidade judaica, né? Que eles esperavam o Cristo, e no judaísmo tiveram vários, né, Cristos. Será que esse de fato é o Cristo? A gente vê isso nas Escrituras, né? Quando o próprio Jesus chega, as pessoas perguntam, né, será que de fato esse é o Cristo? Agora perceba que Pedro está olhando aqui para Jesus e dizendo, não, tu és o Cristo, tu és o mesmo aquele. E a gente precisa olhar e perceber que essa palavra, o Cristo, é muito mais do que um adjetivo, um apelido. Significa que ele é o ungido de Deus. Aquele que é separado. O Cristo significa que ele tem algumas características próprias, que só Cristo poderia ter. E uma delas é profeta. Os seus ofícios. Cristo, ele é o perfeito profeta. Ele é definido assim. Perceba o que o texto bíblico diz em Atos capítulo 3, versículo 22. Ele diz, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Esse é um texto que os apóstolos, que os primeiros discípulos estão aplicando a Cristo Jesus. Como uma profecia, eles estão olhando para aquilo que Moisés disse, e estão dizendo o seguinte, vai surgir um novo profeta. E um novo profeta semelhante a mim. Agora a gente tem que perguntar, quem que é Moisés? Moisés é aquele que liberta o povo do Egito, que tira o povo depois de 400 anos de um cativeiro. 400 anos de escravidão, 400 anos de prisão, 400 anos de depressão, 400 anos lamentando. E Moisés é aquele que Deus levanta para tirar o povo disso. Para fazer com que o povo passe pelo mar. Para que o povo experimente a liberdade e receba uma aliança do Senhor. As tábuas da lei. E Jesus, ele é semelhante a ele, porque Jesus nos convida a uma nova liberdade, Jesus nos leva a esse novo relacionamento com Deus, nos tira da escravidão que nós estávamos do pecado, nos liberta da morte. Através do seu batismo, nós somos agora livres e vivos. Então ele é esse profeta. Jesus, ele é esse profeta. Então, quando eu falo que Jesus, ele é o Cristo, ele é o profeta, mas ele não somente é o profeta, assim, ele também é o sacerdote. Perceba, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz, quem nos condenará é Cristo Jesus, que morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. A figura do sacerdote. Aquele que intercede, aquele que levava o sacrifício diante de Deus e trazia o perdão de Deus para o povo. Essa era a figura do sacerdote. Então Jesus, ele é aquele que traz para nós o perdão de Deus e é um perdão definitivo. Ele é o nosso sacerdote perfeito. Jesus, ele também é o rei. E talvez essa seja a figura mais difícil que tem para entrar na nossa mente. Porque Jesus, ele é o rei de todo o universo, de todo o cosmos. E olha o que Paulo vai dizer a respeito disso em Efésios, quando ele diz, fazendo-o sentar-se à direita dos lugares celestiais, ou seja, ele é agora o governante, acima de
todo principado e potestade, e poder e domínio. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Perceba, ele não é somente o cabeça do quê? Da igreja. Ele é o cabeça de todas as coisas. Porque Paulo vai falar agora de igreja. E o deu o quê? A igreja. Primeiro Paulo fala de toda a criação. De todas as coisas. Cristo, ele é o cabeça da igreja, mas Cristo é o cabeça de todas as coisas. E todas as coisas estão submissas ao nosso Salvador, ao nosso Rei. E deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude, daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que Cristo é como Rei? Ele é a plenitude de todas as coisas. Eu não sei se isso fica claro para você, porque Jesus, ele não é simplesmente, eu digo simplesmente porque talvez eu não tenha outra palavra melhor para colocar para vocês aqui. Jesus, ele não é só o seu Salvador. Porque falar que Jesus é só o seu Salvador é reduzir o tamanho daquilo que Jesus, ele fez na história. E muitas vezes nós reduzimos aquilo que Jesus fez na história e não conseguimos compreender a profundidade do sacrifício dele na cruz, a profundidade de quando nós olhamos João capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo, nós olhamos aquilo, ele só nos salvou. Não, tem muito mais coisa envolvida nisso. E só por saber isso eu deveria ser uma pessoa feliz. Então felicidade é ter o quê? Uma visão real de quem é Jesus. Mas perceba uma coisa, o texto não diz só sobre, não fala só a respeito disso. O texto ainda diz que Jesus, ele é o quê? O Filho do Deus vivo. Então perceba, são duas colocações. Olha, ele é o Cristo e ele é o Filho do Deus vivo. Jesus era e sempre será o Filho desse Deus, que não só é ele mesmo, o único Deus vivo, em contraste com todos os falsos deuses dos pagãos, ele também é a única fonte de vida para todo aquele que vive. É isso que significa. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho de toda a fonte de vida. Por isso que Jesus, ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade, o quê? A vida. A vida. A vida procede de mim. Por quê? Porque eu procedo da verdadeira vida. Em contraste aos deuses pagãos, que não produzem o quê? Vida. Porque toda idolatria produz o quê? Morte. Toda idolatria, seja ela qual for, ela produz morte. Os ídolos nos consomem. Os ídolos tiram nosso sono. Os ídolos roubam nossa alegria. Perceba. Perceba. Os ídolos, eles consomem o nosso coração. Quando o seu filho se torna um ídolo seu, ele está consumindo o seu coração. Você perde o sono. Por quê? Porque ele se tornou um ídolo. Você não consegue descansar no Senhor. Você não consegue descansar no Senhor. Tudo aquilo que é ídolo é aquilo que me impede de descansar no Senhor. E isso consome a minha vida. Uma outra coisa que esse texto me ensina é que felicidade é saber que Deus, o Pai, revela-se de forma graciosa e amorosa. Perceba o que o texto bíblico diz. Respondeu-lhe Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. E eu gostaria que você grifasse isso, porque nós vamos voltar ao nome de Pedro, ou ao nome de Simão. Agora Jesus olha para Pedro e diz, agora feliz é você, ou seja, aqui palavra, feliz é Macários, a felicidade que provém do Senhor, de Deus. Então feliz é você, o quê? Simão, filho de Jonas. E o que isso quer dizer? Porque essa é uma expressão importante. Ele está falando da natureza de Pedro.
ou de Simão. Você é um simples homem. Feliz é você, Simão, que um simples homem, fraco, com suas fraquezas, com as suas debilidades, pela sua simplicidade, você é o filho de Jonas, ou como diz o próprio Evangelho de João, o filho de João. Mas você é esse ser humano. Você não é mais que ninguém, ou melhor do que ninguém. Você é essa pessoa, um simples ser humano. Agora perceba que Jesus fala, você é o filho de Jonas, e ele diz também uma outra coisa. Revelado, não foi o quê? Revelado por carne ou sangue. O que Jesus está dizendo? Não foi as suas potencialidades que revelou isso. Não foi a sua sabedoria, não foi a sua ciência, não foi a sua religiosidade. Isso não foi revelado pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Então não foi feito por quem você é, porque o que você é ser um simples homem. Porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida de quem nós somos, e esse é um grande problema da humanidade, né? Nós temos uma visão distorcida de quem nós somos. Então Jesus olha para João e diz o seguinte, para Pedro, e diz o seguinte: olha, você é o filho de Jonas. Nem a mais e nem a menos. O que te revelou essa verdade, o que te revelou essa verdade, Pedro, não foi também a sua capacidade intelectual. O que revelou essa verdade foi quem? Perceba, mas por meu Pai que está no céu. Perceba uma verdade aqui, Jesus, ele se direciona a Deus como Pai, não como Yahvé, como Senhor. Jesus, ele está chamando aqui Deus do quê? De Pai. Jesus está falando para Pedro o seguinte: Pedro, não foi a quem você é como pessoa, não foi quem você é enquanto aquilo que você faz, as suas capacidades. Quem revelou isso a você, foi o meu Pai que é amoroso e gracioso. Foi o meu Pai. Foi o meu Pai que te revelou isso. E pensando nisso, eu lembrei do texto que está, ele sumiu agora aqui da minha tela, mas que ele está em Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27. Está aí? Diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Por tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Perceba o destaque do texto. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Mas a quem Deus revelou? Não aos sábios e não aos instruídos. Não àqueles que se acham alguma coisa. Deus revelou a quem? Aos pequeninos. Os pequeninos aqui, precisamos lembrar disso, são como aqueles que são como criança. A criança, na cultura judaica, ela não era nem considerada como gente. Quando se contava uma multidão, não se contava mulheres e crianças. Quando se contava uma multidão, se contava somente os homens. E daí Jesus está olhando e falando assim: olha, você não revelou aqueles que acham que são. Mas o Senhor se revelou a quem? Aqueles que não são. Porque aqueles que não são mais sensíveis à graça e à misericórdia de Deus. Aqueles que não são, eles precisam mais
ou eles entendem melhor o perdão e o amor. É interessante, né? Quanto mais, eu não sei se vocês perceberam isso na sua caminhada de espiritualidade, mas eu talvez percebi isso agora na minha caminhada. Quanto mais conhecedor das Escrituras eu fico, mais apto e mais zeloso a julgar as pessoas eu sou. Quanto mais apto, quanto mais conhecedor das Escrituras eu me torno, ou seja, quanto mais eu sei das Escrituras, parece que alguma coisa acontece em mim que não tem a ver com a minha espiritualidade, com a minha devoção a Deus, tem a ver com a minha religiosidade. Eu me torno mais julgador, mais implacável com as pessoas. Eu perco mais fácil a paciência com aqueles que estão começando na fé. Ou eu perco a paciência com qualquer pessoa, nem com aqueles que estão, mas com aqueles também que já têm uma certa caminhada. Porque talvez esse se achar instruído e se achar conhecedor seja a soberba do coração. E quanto mais soberbo meu coração for, mais distante eu estou de um Deus que é gracioso e amoroso. Bom, mas talvez isso não aconteça com você, né? Talvez isso aconteça somente comigo. Deixa eu falar um terceiro ponto aqui. Felicidade é saber que em Jesus eu recebo uma nova identidade. Perceba, isso é muito importante. Como que Jesus se chamou Pedro no versículo anterior? Simão, filho de Jonas. Agora perceba como Jesus chama Pedro aqui. Eu lhe digo que você é o quê? Pedro. Você agora não é mais Simão, filho de Jonas. Você agora é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É lógico, se você olha o original aqui, talvez vocês estejam carecas de saber, existe um paralelo entre as frases, entre as palavras, né? Petrus e Petra, né? Petrus, que é Pedro, né? A lasca da pedra. Né? Até se você gosta do reverendo Hernandes, ele tem um excelente sermão sobre isso, falando sobre Pedro, né? Que é a lasca de Jesus, né? E eu acho que isso tem a ver não somente com Pedro, mas com todos nós. Porque perceba, Jesus está mudando o quê? O nome de Pedro. Ele já tinha feito isso, mas agora ele está afirmando isso. Você não é mais aquele Simão antigo. Você, a partir de agora, a partir dessa confissão que você fez, você é Pedro. Agora perceba o que o Espírito Santo, quando nós confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que acontece com a gente? O Espírito Santo vem morar na gente e Ele nos concede o quê? Dons espirituais. Já percebeu isso? Que a partir do momento que você confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo começa a fazer uma obra na sua vida e você recebe dons espirituais. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, o Romanos capítulo 12. Você recebe dons, você recebe presentes de Deus para você exercer a obra. Ele mexe com a tua identidade, com a tua vocação. E não somente você recebe dons, mas segundo Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 23, ele muda até mesmo o seu temperamento, porque você recebe o quê? O fruto do Espírito Santo. Você recebe uma nova identidade em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus agora. Perceba que em Efésios, o próprio Paulo diz, né? Eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, né? Porque as coisas antigas já passaram e eis que eles fizeram-se o quê? Novas coisas. Coisas novas. Uma nova identidade.
E o que Pedro está recebendo aqui é uma nova identidade em Cristo Jesus. É a obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Mas um grande problema que nós temos sentido falta na igreja é de pessoas tocadas e movidas pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão que está me acompanhando pela internet e meus queridos irmãos que estão aqui presencialmente. Deus te deu dons. Deus te deu dons. Tem pelo menos 3 listas de dons no Novo Testamento. Presentes de Deus para atuação no corpo de Cristo. Deus te deu isso. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você tem usado os seus dons? Você tem usado dessa nova identidade que Cristo Jesus te deu? Porque se você tem escondido os seus dons, você tem se recusado a não exercer os seus dons, se você acha que você não é preparado, porque isso não tem a ver com preparação. Porque talvez se você se tornar preparado, você vai se tornar arrogante. Lembre-se dos arrogantes. Deus está falando, através desse texto, que em Cristo Jesus você tem uma nova identidade. Você recebeu dons. Você recebeu uma nova forma de ver a vida através do fruto do Espírito. E você precisa usar isso. Você precisa usar isso. Talvez a sua falta de felicidade seja uma falta de significado. Uma falta de significado, de identidade ou de identificação com aquilo que você é chamado. Sabe, quando eu nego o meu chamado, eu perco a minha identidade? Você sabia disso? Quando eu nego o meu chamado, eu perco a minha identidade. Quer saber? Jonas, o profeta Jonas, ele tinha um chamado para ir para onde? Para Nínive. Mas ele nega o chamado dele. Ele vai para onde? Para Tarsis. Está lá no Antigo Testamento. Se você não conhece essa história, eu convido você a ler essa história. Porque negar o seu chamado é a perda da sua identidade. Então Jonas, ele faz uma negação do seu chamado. Ele é chamado para ir para um lugar e ele vai para outro. Daí o texto bíblico diz o seguinte, que ele está indo para o outro lugar, ele está indo para Tarsis, feliz da vida, né? E daí acontece uma tempestade. Os marinheiros que estão no barco com Jonas ficam desesperados. E começam a jogar as mercadorias que eles iam negociar em Tarsis. Perceba o prejuízo que esse homem dá. Porque quando você nega a sua identidade, você dá prejuízo às pessoas que estão à sua volta. Saiba disso. E daí Jonas está fazendo o que no barco? O circo pegando fogo. As pessoas desesperadas. Acumulando prejuízos. Jonas está fazendo o quê? Dormindo. No fundo do barco. Lindo. Quando você nega a sua identidade, você se torna indiferente com o sofrimento das pessoas. Se você não está exercendo o seu chamado em Cristo Jesus, eu vou dizer para você, você está negando a sua identidade. E 2 coisas vão acontecer. Prejuízo e indiferença. Prejuízo e indiferença. Porque você negou a sua identidade. Bom, e daí a gente poderia olhar para esse texto, né? Da seguinte forma, você é rocha, você é uma rocha, Petros, e você, e sobre o rochedo, ou seja, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, que se revelou e a quem você confessou, edificarei o quê? A minha igreja. Ou seja, a confissão, quando a gente lê assim, né? Quando a gente lê esse texto, isso tem que ficar bem claro para a gente. Jesus não está dizendo que vai construir a igreja dele sob Pedro. Ele diz assim,
Tu és Petrus, tu és uma lasca da grande rocha, que sou eu. E sobre essa confissão, qual a confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa confissão, eu vou construir o quê? A minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Perceberam? Felicidade é saber que em Jesus, eu recebo uma nova identidade. Quando eu compro isso no meu coração, eu me torno uma pessoa feliz. Existencialmente feliz. Ainda o texto bíblico me ensina o seguinte, quarto, felicidade é saber que através de Cristo Jesus, todo o mal está vencido. Perceba o que o texto diz. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou, como você preferia a tradução, ou as portas do inferno, ou as portas do Hades, não poderão vencê-la. Hades e inferno, a gente tem uma discussão teológica, mas não é sobre isso que eu vou me conter agora. Mas perceba o seguinte, deixa eu chamar um amigo meu, Martinho Lutero, no comentário dele sobre esse texto, para nos ajudar a explicar o que Jesus quis dizer. Olha só o que Lutero diz a respeito desse texto. Na Escritura, as portas significam uma cidade e seu poder. Por conseguinte, aqui as portas significam que todo o poder do diabo e seu séquito, como reis e principados deste mundo, que precisam todos opor-se à rocha e à fé. Porém, o consolo e a vida... Porém, o consolo é este. Ainda que os cristãos tenham de deixar para trás o corpo e a vida, as portas do inferno não são vitoriosas, mas a vitória será dos cristãos. Pois a igreja é o batalhão de prontidão e uma guerreira heróica, que luta até mesmo contra as portas do inferno e que vence e triunfa e governa contra o pecado, contra a morte e contra o acusador de ambos, a saber, contra o diabo. Então, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Muitas vezes eu tinha essa ideia ridícula, que era a igreja fechava as suas portas, então a igreja está aqui para dentro, ela fechava as portas e o inferno não ia entrar na igreja. Mas a visão real e a visão de Lutero é o seguinte, a igreja, ela vai até o inferno. Ela arromba as portas do inferno. Ela entra no inferno para subjugar o inferno, ou subjugar o Hades. Porque a igreja, ela é a portadora da mensagem de que Jesus venceu o quê? Venceu a morte, o nosso maior inimigo. Porque a igreja é a portadora da mensagem que Jesus perdoou os nossos pecados, e com ele nós não somos mais acusados. Que a igreja carrega consigo a verdade e luta contra o pai da mentira. Então a igreja, na verdade, ela rompe tudo isso e ela entra no inferno. Perceberam? Eu não preciso ter medo do mal. Existem muitos cristãos com medo do diabo. Eu não estou dizendo para você ter desrespeito. Eu não estou dizendo para você abaixar a guarda, até porque Pedro diz que o diabo é como um leão que ronda ao nosso redor, pronto para o quê? Nos aprisionar, nos sugar, nos devorar. Não é isso? Ou como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, que nós devemos nos vestir com a armadura de Deus, para não cairmos na cilada do quê? Do diabo. Então eu não estou dizendo para você menosprezar as armadilhas e a astúcia do inimigo, mas eu estou dizendo para você não ter medo do inimigo. Somente isso. Você não precisa viver aprisionado do medo. E muitos cristãos, muitas vezes, ficam o quê? Com medo. Com medo do diabo, com medo da acusação, com medo se vai acontecer alguma coisa ruim, se o mal vai se levantar. Calma aí, gente, a Bíblia afirma categoricamente que maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Por último,
para a alegria de vocês. Felicidade é saber que, apesar das minhas imperfeições, Jesus me convida à missão. E o texto bíblico diz o seguinte: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bem rapidamente para você entender. Primeiro, Jesus está aplicando isso não para Pedro, mas para toda a comunidade de discípulos. E quando ele diz, olha, eu vou te dar a chave do reino dos céus, isso tem a ver com o quê? Com a pregação. Sabe por quê? Porque com a pregação da palavra, a igreja, porque é a igreja que é a portadora, a igreja, corpo de Cristo, não a igreja instituição, a igreja, corpo de Cristo, é a portadora do quê? Da mensagem do Evangelho. E a igreja, como portadora da mensagem do Evangelho, ela faz o quê? Ela prega. Para alguns, se abrem as portas dos céus, e para outros, se fecham as portas. Porque não existe neutralidade na espiritualidade cristã. Não existe neutralidade na espiritualidade cristã. Ou você abraça o Evangelho, ou você abre mão dos princípios do Evangelho. Não existe meio termo. Não existe meio crente, assim como não existe meia grávida. Ou você é um crente ou a mulher está grávida. É a mesma coisa. Então, como não existe meio termo, quando a igreja prega, a pregação é a chave dos céus. Segundo, Pedro está dizendo o seguinte, ou melhor, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu sei, muita gente usa isso aqui para oração, porque em Mateus 18 está colado o contexto que fala sobre oração. Mas isso não é sobre oração. Não é somente sobre oração. Se você pega o texto de Mateus 18, que é um texto paralelo a esse, perceba, ele está falando de chaves dos céus, ou seja, da pregação do Evangelho. Aqui ele também está falando da pregação do Evangelho. Se você pega o texto de Mateus, ele está falando do quê? Mateus 18, ele está falando sobre perdão. Mateus 18, 18. Ele está falando sobre perdão, sobre reconciliação, sobre disciplina na igreja. Quando algum irmão pecar contra você, você deve chamar os irmãos. Não é assim o texto que está lá? É assim o texto que está lá. Perceba o seguinte, o texto está falando sobre disciplina. Sabe por quê? Porque ligar e desligar é uma expressão rabínica. E é uma expressão rabínica para permitir e proibir. Ligar e desligar não é uma expressão acunhada por Jesus especificamente por cristianismo. Mas ligar e desligar é uma expressão rabínica, que existe em toda a literatura rabínica. E Jesus, como um rabi, à época dele, ele lança a mão dessa linguagem. E essa linguagem tem a ver como permitir ou proibir. A igreja, ela é a portadora da verdade, não é? E aqui tem uma difícil missão para você que é cristão. Você, como portador da verdade, muitas vezes você precisa confrontar as pessoas que estão à sua volta com a verdade. Lembra das chaves do céu? Porque muitas vezes a gente vai confrontar quem? Irmãos. E o confronto entre irmãos é saudável para a igreja. Uma igreja que não confronta o pecado, ela não cresce. Uma igreja que não tem disciplina, ela não cresce. Uma igreja que acha que o pecado é novos tempos, né? É os novos tempos, as coisas mudaram, não são assim, não cresce. Não cresce. Paulo não, mas Jesus aqui está falando que você precisa confrontar o seu irmão com a verdade. Porque aquilo que é ligado nos céus, que é ligado na terra, será
ligado nos céus, que é o perdão. E aquilo que é desligado na terra será desligado nos céus. Através da mensagem do Evangelho, você confronta as pessoas. Não existe, gente, neutralidade. Não existe neutralidade. Se você for um pai neutro com seus filhos, você está sendo, me desculpe, um pai fraco. E você está construindo uma família fraca na fé. E daí, se os seus filhos se desviarem, se os seus netos se desviarem, Deus não amou Deus não amou. Calma aí. Para um pouquinho. Antes de você colocar a culpa em Deus. Perceba o que o texto bíblico está dizendo. Você não pode ser neutro. Você não pode ser neutro. Bem, gostaria que você saísse. Perceba, porque a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que o homem, mulher, jovem, adolescente, criança de Deus, seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Mas perceba, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Você tem ensino, que talvez seja uma esfera, mas daí você tem repreensão, correção e instrução na justiça. 3 palavras sobre o quê? Confronto. Perceberam? Perceberam? A gente nega isso, né? Por que será? Bom, deixa eu te dar alguma coisa para você levar para casa e para você orar durante a semana. Você que está com a gente aqui e você que está nos acompanhando pela internet. Primeiro, construa uma visão clara de quem é Jesus, para que quem é você nele. Né? Construa uma visão clara de quem é Jesus. E depois, você responde, quem eu sou nele. Talvez você vai evitar grandes problemas. Segundo, permita-se ser usado por Deus através da obra de Cristo Jesus. Não negue o seu chamado. Não negue o seu chamado. Não negue os seus dons. Não negue o seu chamado. Terceiro, encontre a verdadeira felicidade sustentável somente. A verdadeira felicidade somente é sustentável em Cristo Jesus. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a gente ter uma palavra de oração e logo depois a gente vai cantar um cântico para nos despedirmos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que mexe nos nossos corações e muda, Senhor, as nossas estruturas. O Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, amoroso, ó Pai, que enche o nosso coração de esperança, Senhor. Deus, que nós possamos responder, ó Pai, essa pergunta, quem nós somos, quem eu sou, não à luz dos meus desejos e vontades, mas à luz da pessoa de Cristo Jesus. Que eu nunca, e que nós aqui, Deus, reunidos, e aqueles que estão na internet nos acompanhando, que eles nunca neguem, Senhor, nunca neguem o seu chamado. O seu chamado, Senhor. E que cada um aqui encontre, Pai, a verdadeira felicidade, que é sustentável em Cristo Jesus. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém.